Anexo 2 Podcast no ar. Aê! Agora sem queimar a partida. Agora sem sim, queimar a agora largada. sim. Sem queimar a largada. Estamos aqui com o Fabiano nos botões, que esqueceu de apertar o REC. Maravilha, episódio 23, pessoal. Sejam bem-vindos, viu? Hoje aqui nós na mesa conosco o nosso convidado de honra, como eu falei anteriormente, não é um convidado, já é do time. Pastor Marcião. Fala, galera. Tamo junto, mais um pra conta. Aê, bora. É isso aí. Ale Siqueira na mesa. Salve, família. Prazer estar aqui de novo. Quantos aplausos, mano? É isso aí, Cê é o louco. sonoplasta hoje tá empolgado. Pastor Marcinho tá chegando aqui, acho que vai participar com a gente também. Rodolfão também a caminho. E a gente vai dando início aqui. Eu quero começar já, cara, fazendo uma denúncia. Quero fazer uma denúncia. Eu sei que eu tô sem dente? Não, a denúncia é grave, né? Olha, tá sem o Fagner. Caiu meu dente, cara. Antes de vir pra cá, meu. Não precisava falar no ar. Não, o pessoal vai ver. Tá bem que não tem vídeo, tá tudo bem. Mas é uma denúncia grave e séria, viu? Séria. Ó. Que aconteceu domingo na palavra. Vocês sabem o que se trata, não? Ah, foi mencionado vossa pessoa, não foi? É uma magrelofonobia. Verdade. Hoje em dia isso é um assunto delicado, sério, que não deveria ser jamais citado no altar da igreja. Vossa pessoa foi lembrada no altar. Que isso, cara, fazendo memória da tua pessoa, ó. Essa primeira, eu ficava, são 2 pontos, né? A denúncia passa batida. A segunda é porque ele bateu o recorde. Ele falou que pesava 58 quilos. Eu tô aqui com Nossa, 63, Nossa. treinando forte, me alimentando há anos pra ter essa performance toda e ele já bateu o recorde lá atrás. 58 não dá pra imaginar, mano. Não dá. Mano, você olha pro Cauê com 60. 63, mano. Como Imagina você 58. imagina 58? É pouco demais, Tá mano. vendo? Eu tenho uma foto. É? mas não Eu acho que eu não precisa. tava com 58, talvez uns 60. Na churrasqueira, No começo, Marcelo? não. Eu tenho uma. Eu vou pegar algum culto, eu vou colocar ela. Mano. Talvez um dia que eu pregue o antes e o depois, sei lá, o vai que pregar Jesus. sobre ressurreição, né? É, o milagre. Não, tem que ser milagre, né? Tipo, o milagre de Jesus. A droga, né? Estraga, acaba com a pessoa. Começamos de forma muito espiritual. Isso é ótimo. Maravilha. Brincadeiras à parte. É isso aí. Começamos alegre mesmo, porque é isso que a gente vai seguir aqui. Pastor Marcião, faz aí um breve resumo. Eu não vou falar aquela palavra que eu nunca consigo falar. Fala aí, Ale. Recapeamento. Prepara a pista. Né? Prepara a faz pista. sentido. Prepara a pista. Como diz o paizão, faz um preâmbulo. Preâmbulo, nossa. Aí é profundo, é profundo. Peraí, deixa eu procurar no dicionário aqui o significado. É isso aí. Cara, gente, a mensagem não foi, né, nenhum tema novo, nenhuma revelação absurda, mas é como Paulo diz, né? Existem algumas verdades bíblicas que a gente precisa sempre estar renovando na nossa memória. Coisas que a gente não pode esquecer. E que muitas vezes, com o passar do tempo, até mesmo para quem já é cristão, convertido há um tempo, isso vai ficando e a gente começa a entrar meio que naquele modo natural, né? O módulo igrejeiro ou sei lá, né? Como que a gente pode chamar isso, né? E a gente vai perdendo um pouco daquela coisa da glória de Deus, né, do poder de Deus, que nada mais é, né, a glória de Deus é o poder manifesto de Deus, o mesmo poder quando você olha para a criação, você olha, né, para o universo, você olha para um pôr do sol, para algo que é majestoso, que é lindo, e aquilo ali transmite a grandeza, o poder, a majestade do Senhor. Cara, isso não é diferente de quando você olha para uma pessoa que entrou na igreja completamente destruída, e essa pessoa tem um encontro com a glória de Deus e a vida dela é completamente transformada. E às vezes a gente trata isso como se isso fosse um episódio isolado na nossa história com Deus. Olha, quando eu cheguei na igreja, eu tive um encontro com a glória de Deus, minha vida foi transformada. A partir de agora eu vou me esforçar para ser sei lá, o melhor cristão possível. E é um fato único, né? Você entendeu? E na verdade, cara, não é. Porque da mesma maneira que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã,
essa misericórdia é o que nos faz viver debaixo dessa graça, debaixo desse poder de Deus, que não só nos habilita para vivermos uma vida cristã, mas que nos proporciona viver uma vida extraordinária no Senhor. Porque, cara, a nossa vida, quando a gente pensa naquilo que a Bíblia nos promete, nas promessas bíblicas, naquilo que o próprio Jesus nos prometeu, cara, são promessas extraordinárias. Por que extraordinária? Porque ela vai além do ordinário. O ordinário é aquilo que é comum a qualquer ser humano, a qualquer pessoa, que ela pode conquistar e realizar com os esforços dela. O extraordinário é extra, é além daquilo. E aí é onde entra a glória e o poder de Deus. Você entendeu? É aquilo que a pessoa olha, eu dei até o exemplo na mensagem, falando um pouco da minha vida profissional. Você entendeu? Cara, eu não sou uma pessoa que tem uma formação graduado, não que isso não seja importante, não que as pessoas que tenham não tenham o seu valor, mas o que eu quero dizer é que a minha vida pessoal, o que eu vivo hoje, em comparado ao que eu vivia, cara, é a glória de Deus. É a manifestação, é um milagre de Deus. Não foi uma coisa, você entendeu? Que ali no meu esforço natural, de forma ordinária, Sim. eu alcancei. Não, é extraordinário. É uma coisa que eu não tenho como olhar para a minha vida, o que eu vivi e o que eu vivo hoje, e não reputar essa glória ao Senhor. Então, o foco da mensagem, né, o propósito da mensagem era exatamente trazer isso. Só que, né, trazendo aquela abordagem, como eu vivo essa glória? Porque, cara, não tem como você viver essa glória senão pela fé. A fé é um elemento fundamental, primeiro, para que eu creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele recompensa aqueles que se dedicam, que se esforçam em buscar. E por que Ele é galardoador? Porque Ele traz uma recompensa. Porque, cara, buscar a Deus, por mais que pareça algo simples, não é tão simples assim. Principalmente nos dias que nós vivemos hoje, onde nós temos inúmeras ocupações, inúmeros entretenimentos, inúmeros compromissos na nossa vida, no nosso dia a dia, onde nós temos muitas maneiras de nos distrairmos, né? Hoje você tem TV com trocentos canais que você pode acessar ali, você tem um smartphone que você tem acesso a qualquer coisa na tua mão, então é muito fácil você dedicar o seu tempo ou perder o seu tempo com coisas sem valor. E quando você fala, e se você achar que não é, faz a experiência. Fala assim, ó, hoje eu vou dedicar 1 hora do meu dia para ler a Bíblia de manhã e vou dedicar 1 hora da minha noite para orar. Ah, é uma luta, mano. Entendeu? É uma luta. Faz essa experiência. É uma luta. Agora, você imagina para uma pessoa que vivia na década de 50, por exemplo, ou sei lá, década de 40, quando a maioria das pessoas não tinha acesso a uma TV, o máximo que o cara tinha era um radinho e tal. Cara, era muito mais fácil para essa pessoa viver uma vida contemplativa. Era muito mais fácil para esse cara chegar no final do dia, do trabalho, tomar um banho, comer alguma coisa e deitar na rede, na varanda e olhar para o céu e fechar o olho, e ter um momento com Deus, ou pegar ali sua Bíblia e ler. Você entendeu? Não tinha tanta coisa para aprender. Hoje a grande dificuldade é essa. Então, se a gente ignora o elemento fé e o que nós precisamos exercer para que de fato a fé seja uma fé prática, uma fé verdadeira, né? Como o Tiago disse, a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu creio, mas na prática, no meu dia a dia, na minha rotina, as coisas não são bem assim, né? Então, quando eu entendo isso e eu aplico essa fé na minha vida, aí foi quando eu entrei, né? Dei o exemplo ali de Lázaro, eu não vou estender tudo agora, porque senão eu vou falar a mensagem inteira, não vou mais conversar aqui. Mas foi nesse sentido, né? Tanto é que o tema da mensagem é a fé que traz a glória. São as atitudes de fé, os passos de fé, né, os comportamentos de fé que a gente dá e que faz com que a glória de Deus se torne algo real, algo palpável nas nossas vidas. Top. Amém. Vamos orar? Acabou? Eu tava com... Não, mas top, você é louco. Dê a mão pro irmão que está do seu lado. Não é fácil. Essa definição, Marcião, que eu já me peguei nesse texto várias vezes, da definição de fé, de Hebreus e tal, é necessário crer que ele existe. Começa por aí, né? Sim, sim. Aí você fala... várias vezes eu li isso e eu falo, mas isso é tão óbvio, né?
é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, só que aí você vê que é uma sequência. Uma coisa é você saber que Deus existe, beleza, é um nível de fé. Agora, o outro nível é você saber, peraí, ele é galardoador dos que o buscam, porque eu vou falar, é difícil viver isso aí. Sim. E isso até mesmo para quem já caminha um tempo com Jesus, porque às vezes você já, né, já viveu a glória, que nem o Marcião falou, já foi tocado, já foi curado, já passou por um monte de coisa. E às vezes você tá num momento ali que você só precisa crer que ele pode te recompensar por fato que você crê nele e buscar ele, que é uma fé prática, simples, mas muitas vezes a gente perde isso aí no meio do caminho. Existe, acho que um dos maiores inimigos da fé, além, né, das distrações que são inúmeras que nós temos nos nossos dias, um dos maiores inimigos é a prosperidade. Por quê, cara? Porque você para e pensa, sei lá, você tá... Teu casamento em ordem, tudo maravilha, glória a Deus, teus filhos bem, tua vida financeira redonda, trabalho ok, tudo beleza. Dinheirinho no banco guardado, tudo, uma caranga legal, uma casinha bacana, saúde. Você cara, tá tudo redondo ali. Por que mesmo que eu preciso acreditar que Deus é poderoso para fazer o sobrenatural? Ou melhor, eu preciso do sobrenatural? Porque quando você tá num perrengue, numa situação difícil, você precisa do sobrenatural, muitas vezes. E isso te leva, isso te impulsiona a buscar esse sobrenatural. Agora, quando você tá numa situação confortável, a tendência é nós baixarmos a guarda. E quando nós baixamos a guarda nesse sentido, você começa a viver uma vida meio que natural, né? Levada meio que de maneira natural. E aí é onde a gente deixa de exercer a fé. Consequentemente, as experiências com a glória tendem a diminuir. Cara, e tem um lance cultural nisso também, né? A gente faz parte de uma... enfim, nosso país é um país de terceiro mundo. E a gente vive em função de necessidades, cara. Então, não sei, talvez em igrejas onde... todo mundo é próspero, tipo na gringa, sei lá. Como que deve ser também a reação à fé? Deve ser um bagulho também meio gelado também, porque, cara, a gente encontra o Senhor pela necessidade. Sim. Todo mundo teve uma dor aqui, né? Todo mundo. Mas sabe onde você mexeu com a galera no culto? Quando você falou da crença rasa, a galera tem que saber distinguir o que é fé do que ter crença, essas crenças rasas, tipo, eu vou pegar um avião, eu creio que ele não vai cair. Aí eu vi que rolou um incômodo ali, de um cutucar o outro, tipo, cara, mas isso também não é fé? Você tava falando de uma fé no sentido muito maior do negócio. Eu acho que assim, aproveitando que a gente tem 10% das pessoas que vêm no culto estão ouvindo o podcast. Amém por esses 10%, que aumente. Eu fiquei pensando, falei, cara, que legal ver a igreja se mexer assim. Porque normalmente a galera pensa nisso, o que é crença e o que é fé. E rolou tipo um dilema ali, sabe? Caramba, mas isso também não é fé? Não, calma, a fé que eu tô falando aqui é de Hebreus, é outro tipo de coisa. Eu achei isso muito, muito legal, cara. Porque a definição de Hebreus fala que a fé ela é um firme fundamento. O fundamento é uma base, aonde qualquer edificação é construída em cima dele. Só que qual é esse fundamento que a Bíblia define para que a fé seja estabelecida? A palavra de Deus. A verdade, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não consigo exercer a fé. Porque eu não consigo por isso que a palavra de Deus mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque à medida que eu conheço a palavra, eu conheço as promessas, eu conheço os princípios, os valores bíblicos, eu consigo colocar a minha fé natural naquilo que é sobrenatural. Consequentemente, isso é o que me traz a glória de Deus, é o que me traz a resposta de Deus, porque agora ela está fundamentada na verdade, na revelação de Deus. Eu tava ouvindo um comentário esses dias falando que a pessoa falando de fé e falando de algo muito assim, uau, lá longe. E essa pessoa dizia a respeito da fé racional, cara. Ele trazia uma comparação, por exemplo, de quando você entra no avião. Olha que louco isso. Então você senta lá, o que te garante? O que te faz ficar tranquilo quando você vai voar de avião e não vai lá trocar ideia com o comandante e tal? Porque você acredita que quem tá lá tá capacitado pra fazer e você entra nessa situação sem medo. E ouvir a palavra de Deus nos traz uma garantia de que realmente ele pode fazer. É como se esse piloto tivesse graduado, tipo, nosso Deus, ele tá
altamente capacitado, lógico, muito além na eternidade, para de fato, ou seja, não é uma coisa no vazio. Nós cremos porque conhecemos ele. Sabemos os seus feitos, né? Uma diferença legal que você consegue detectar nessa parada da fé, tem uma historinha muito legal que fala nesse sentido, que tinha um precipício com um cabo de aço passado e um equilibrista que ele iria atravessar esse precipício andando sobre o cabo de aço. E aí o pessoal pergunta, né, o narrador, quem acredita que o cara consegue atravessar esse precipício, né? O pessoal meio ali tímido ainda, tal, e o cara foi e atravessou. Aí todo mundo, pô, demais. E aí ele pegou um carrinho de mão. Falou, agora ele vai voltar levando esse carrinho de mão. Quantos creem? A galera já um pouco mais otimista. Pô, não, eu creio, não sei o quê. Ele foi e atravessou o carrinho de mão. Aí o narrador falou, agora nós vamos fazer a prova mesmo, né? Quem está disposto a sentar no carrinho de mão para passar com ele pro outro lado? Aí é onde o bicho pega. Você entendeu? Aí é onde vai... Aí, agora vamos ver se tem fé mesmo. Porque é fácil você depositar a tua fé quando ela tá condicional a outra pessoa que tá preparada e tal. Mas e quando a tua fé, ela precisa ser depositada em alguém que você não vê? Em alguém que você acredita, mas que você não vê. Que você entendeu? Você falou, o risco é teu, exemplo. Né? Sim. Você deu um exemplo que quando a gente já passa por uma fase, a gente tá bem de vida, financeiramente, no casamento e tal. Qual o termo que você usou? Quando a gente próspero. Quando a gente tá próspero. Lembrou daquela história que o cara chega pra Jesus e fala, como é que eu faço pra te seguir? Jesus olha pra ele e fala, larga tudo e me segue. Esse é o maior desafio hoje. Porque a galera que vai ficando bem de vida vai deixando de, não deixando de acreditar mais, vai deixando de exigir mais, vai deixando de buscar a Deus, você entendeu? Parece que é uma fé imediata, sabe? Eu tenho fé naquilo que vai ser agora, você entendeu? Porque se você falar pra essas pessoas, por exemplo... porque tem tanta gente que não tá na igreja, não segue Jesus e tá próspero aí, velho, voando com empresário, não sei o que. Lógico, a gente sabe que há um vazio na alma ali, né? Mas você chega pra essa pessoa e fala, cara, se eu falar que você tem que largar tudo isso aí, eu falar pra você largar tudo isso aí, seguir um Deus vivo, eu falo, mas qual que é a necessidade que eu tenho de fazer isso? Eles não entendem, sacou qual que é a parada? Não é só quem tá do lado de fora da igreja. Se você pega uma pessoa dentro da igreja, você entendeu? Pensa essa pessoa que ela até viveu experiências com Deus. Ela foi curada de repente no físico. Ela foi restaurada nas emoções. Agora ela conheceu uma pessoa bacana, ela casou. Como eu disse, ela teve filhos, ela prosperou financeiramente. A vida dela tá redonda. Ela é o sonho de muitas pessoas. Se essa pessoa não tiver no que se pegar para que ela continue buscando, ela perde a razão. Você entendeu? Por isso que existe um elemento que a gente nunca pode perder no nosso coração, que é a expectativa e a busca por aquilo que é eterno. Porque isso nunca vai nos satisfazer aqui nessa terra. Você entendeu? Quando a gente deixa de olhar para aquilo que é eterno, para as promessas eternas de Deus, e deposita toda a nossa confiança e nossa expectativa nessa terra, a gente corre um sério risco de esmorecer na fé. Você entendeu? Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o dinheiro traz segurança, ele traz esse bem-estar, né? E isso é perigoso. Agora, quando você olha para aquilo que é eterno, quando você coloca o teu coração naquilo que é eterno, você tem uma busca infindável. Você sempre, então, Paulo vem e fala, olha, se a nossa esperança em Cristo se resume só naquilo que eu posso viver nessa terra, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque eu vou viver, vou abrir mão de algumas coisas, só que vai chegar num ponto que eu vou me olhar, vou me ver muito parecido com quem nem crê em Jesus, que nem acredita em Deus, e eu vou olhar para mim e vou falar agora, pelo que mesmo que eu vou continuar sendo cristão, vivendo tal, qual é a razão? Então, isso é muito perigoso, sabe? Falando talvez dessa forma, até pareça que não, mas quem chega nesse momento, chega nessa condição, corre um sério risco. E aí, aonde você vê que as pessoas quando chegam nisso, se elas perdem a eternidade do coração, elas começam a se perder na questão de prosperidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, o exemplo que vocês falaram da igreja americana. A igreja americana, ela chegou no momento que ela prosperou demais e agora, pelo que eu vivo? Só por mais prosperidade. Então agora eu quero ter um templo mais maravilhoso, agora eu quero ter um negócio mais animal, mais pá. Eu quero, você entendeu? Eu quero... E aí você começa a ver, cara, só que isso é um problema, porque você começa a perder o foco né? E, cara,
peraí, mas qual é a promessa mesmo que eu tenho sobre a minha vida? Cara, é a eternidade? É um corpo glorificado? É algo que transcende esse tempo e esse momento que nós vivemos aqui na Terra? Então não que eu deixe de viver ou de desejar ter uma vida confortável, segura, em paz. Aqui todos nós desejamos isso. Mas se eu perder o foco da eternidade, eu corro o risco de esmorecer na fé. Esmorecendo na fé, eu deixo de viver a glória de Deus. E aí o evangelho começa a ficar chato. Cara, posso fazer um anexo? Foi muito legal. O paizão tá aqui, chegou. E hoje à tarde a gente meditou sobre Riosias, né? E a gente estava falando a respeito... Na verdade, o pastor ele trouxe uma meditação no começo falando a respeito do quanto Deus pode nos abençoar. Isso é uma pergunta, né? Quanto Deus pode te abençoar? Isso é uma pergunta bem... O que dependeria, né? Qual que seria... E aí, tudo bem? Eu tô meio boiando aqui, mas eu captei algumas coisas aqui. Mas eu dividiria níveis de fé. Porque, por exemplo, existe uma fé básica. Por exemplo, você tem um sistema nervoso autônomo. Por exemplo, eu tenho uma tia, ela tá completamente sem... Tô dormindo, tá? Como é que fala? Vegetativa. Quase isso. Inconsciente. Cara, mas ela... Alguma coisa tá fazendo a bexiga dela funcionar, alguma coisa faz bater. Esse sistema autônomo, você não tem consciência. Por que você não faz xixi à noite quando dá vontade? Porque você tem um sistema que fala assim, não é hora. Esse sistema, existe uma fé meio autônoma. É a fé tipo assim, Jesus, no nosso caso, da igreja, né? Jesus é o Filho de Deus, ele morreu na cruz, um dia nós vamos ser salvos. Essa é a fé que você vive. Mas existe uma fé que é a fé para eventos como talvez alguns dos que você ministrou. Algumas curas e tal. Então, por exemplo, nós temos fé de que você vai ter emprego, Fabi? Sim. Você tem fé que você vai ser o presidente da FedEx? Não. Então, é uma fé. Que fé é essa, entendeu? É uma fé que você, né? Então, eu tô falando isso porque a gente começou a palavra da tarde falando assim, cara, você tem fé para Deus te abençoar quanto? Então a igreja americana, por exemplo, ela é muito próspera. Cara, a igreja americana, um americano convencional, ele deve ter um excelente sistema de saúde lá, um plano de saúde, ele tem um belo de um carro, uma casa e tal, ele precisa de menos milagres do que um país de terceiro mundo, né? Então, o grande lance da igreja americana, pra mim, é que eles são bons, só que eles poderiam fazer muito mais com o que eles têm do que o que eles fazem, porque o evangelho ficou chato, o evangelho ficou raso. Né? Então eles perderam a fé para fazer. Eles poderiam fazer coisas muito maiores do que eles fazem hoje, quantidade de recursos que eles têm, né? Ferramentas e etc. Mas a fé deles, né? Então Deus vem e fala assim, faz com pouco, né? Você não precisa disso. Mas enfim, isso eu tô boiando, porque eu cheguei captando aqui, ó, trouxe a pizza e cheguei boiando. Eu só ia puxar o último fio desse anexo aí, sobre o que você falou daquela oração que acho que é em Provérbios, né? Que fala assim, pra Deus não me dar além daquilo que eu preciso, nem menos daquilo que eu necessito. A né? oração do rei Agur, né, Márcio? Isso é muito legal, né? Porque é o meio ali, né? Se me der demais, eu me perco. Se me der menos, eu vou ficar correndo atrás o tempo todo. E essa questão da fé, ela é louca, porque um dos exemplos que eu usei ali, na verdade, eu usei o exemplo de fé de Marta, o exemplo de Maria, né? Depois o exemplo, o último ali, né? Da nossa atitude mesmo de remover o obstáculo. Mas quando você olha Marta, ela fala assim para Jesus, né? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora o que o Senhor pedir a Deus vai fazer. Ela tinha fé, ok? Jesus vira para ela e fala assim, ó, teu irmão vai ressuscitar. Aí a fé dela diminui um pouquinho. Não. Aí qual é a resposta que ela dá? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela joga ele lá no futuro. Você entendeu? Primeiro ela jogou ela no passado. Se você tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Exatamente. Aí mas eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor tem. Lá naquele dia, né? Só que o teu poder... Vai ter um Miguel? Não, mas... Só que o teu poder vai trazer desdobramento pra minha vida lá na frente. Você entendeu? Só que Jesus tá falando, não, você vai ver o meu poder agora. Aí ele fala, você não tá entendendo? Deixa eu falar com quem vai entender. Aí Jesus vira pra ele e fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Você não entendeu, não é que teu irmão vai ressuscitar lá. Você tá diante da ressurreição. Ou seja, não dependeu dela, então.
Hã? Não dependeu dela, então, essa decisão de Jesus e pronto. Não, o que nós estamos falando é a questão da fé. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas nós estamos falando a questão da fé. Porque ela tinha fé. Ela creu na palavra, por exemplo. Ela tinha fé, Beleza. só que a fé na dela... ressurreição ele vai... Não, você não tá entendendo, mano. É a agora. fé dela projetava o milagre lá na frente. Só que ela estava diante do milagre. E às vezes a gente esquece disso. Não é que Jesus pode um dia fazer na minha vida. Cara, se Jesus falou, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, você está diante dele hoje. É isso. Então não é que vai acontecer lá na frente. Cara, acontece hoje. Tem que acessar isso, né? Exatamente. Entendeu? Então, não é que Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer. Não, Jesus, vem cá, eu preciso que o Senhor faça aqui agora, porque o Senhor é o poder, o Senhor é o Deus vivo. Você entendeu? É um negócio meio diferente. É a expectativa que você Posso projeta jogar na tua fé. uma poeira aqui? E quando ele fala assim, feliz o que não viu, mas creu. Eu ia falar desse verso aí. Esse cara. aí... Porque, Seu bichão? Não, porque ele não viu nenhum milagre. As pessoas gostam de milagre. Elas querem um milagre, sim. cara, contra tudo que é a natureza física, as leis físicas. Elas querem alguma coisa contra. E quem não viu, mas ainda assim crê em tudo isso, aí Jesus dá valor para essa fé. Exatamente. Por exemplo, Paulo não viveu nenhum daqueles milagres ali que todos os discípulos... mas Paulo teve uma experiência, tá louco. Teve uma experiência ele viu a glória. Mas isso que você falou, Marcinho, tá muito relacionado... Isso está muito relacionado à questão que a gente que era o foco da palavra, que era a fé que traz a glória. Por quê? Porque a glória você não vê, o poder você não vê, mas você crê. Eu creio que Jesus é poderoso. Você entendeu? Pra fazer o quê? Qualquer coisa. Isso é louco. Cara, agora... Porque ele é o criador. Você imagina que não existia nada e ele criou tudo. Mas daí vamos conceituar a glória. Tudo bem que tem uma definição, a raiz da palavra, o que significa e tudo mais. Mas, cara, você falou glória, ninguém vê. E a experiência que foi absolutamente internada dentro do teu ser e que foi pra você absurdamente impactante, mas que não teve nada... Externo, físico e tal. Pó de ouro, nada. Quem que fez você parar de usar cocaína, Marcelo? Isso é louco. Mas aí é o que nós estamos falando, é exatamente o que a glória faz. O que a glória faz? Ela traz vida onde não existia. Ela traz algo onde não existia. Então, na verdade, eu não parei de usar droga porque eu falei, agora eu vou parar de usar droga porque eu vi a glória de Deus. Não, a glória de Deus entrou na minha vida e concebeu algo dentro de mim. Mas você não precisou ver um anjo flamejante. Mas a glória concebeu algo dentro de mim. Então, mas é o que as pessoas às vezes falam assim, né? Eu já vi gente que vai em AA e parou de usar droga. Mas a experiência da glória é inquestionável pra você, porque é o que você viveu. Singular, né? É singular, Então é uma coisa, às vezes, bem pessoal, a experiência com a glória. Especialmente quando você esgota as possibilidades naturais, que no meu caso isso aconteceu. Porque antes da minha experiência com a glória, eu fui buscar as alternativas naturais. Eu fui buscar ajuda, tanto em lugares espirituais, quanto em lugares de autoajuda. E nenhum desses lugares conseguiu resolver o meu problema. E aí, um encontro que eu tive com a glória, que eu usei até esse termo, eu falei, quando o Senhor falou, basta, simplesmente acabou. Aí, depois eu fui entender... Você estava na igreja quando isso aconteceu? Não, foi no primeiro dia que eu entrei na igreja. Não, dá pra ouvir. Foi no primeiro dia que eu entrei na igreja. Eu levantei minha mão e falei, o Senhor existe, salva a minha vida e minha vida é tua. Eu senti a presença do Senhor entrando em mim. Aquilo me deu uma compulsão pro choro, porque é um negócio que o sentimento que a glória de Deus, a presença de Deus traz na tua vida é um negócio aí vem uma grande questão também. O que a glória produz? Porque você tem uma experiência com a glória e você vai embora e fala... foi da hora. E pronto, é isso aí. Você volta e é o mesmo. Então você vê a glória de Deus e nunca mais fui o mesmo, né? Então, por exemplo, quando você tem uma experiência com a glória, cara, nego cai na unção, cai na oração, vai embora. E aí, o que você achou? Foi legal. Mas impossível, entendeu? Porque a glória produz algo, cara. No caso, né, aí a gente volta na questão do elemento fé. Você entendeu? Tipo, porque eu posso olhar para uma pessoa que tá vivendo uma experiência com a glória de Deus do meu lado
E eu sou olhar meio cético para ela e falar assim, acho que é um pouco de exagero, aí, um pouco de fanatismo e tal, e eu me fecho para não viver aquilo que a pessoa tá vivendo. Mas o que o pastor Marcinho falou que é interessante, que é do interno, que é muito mais forte, porque aí você tem os 10 leprosos, por exemplo, que foram curados também. Você imagina o que é isso, velho, na época? Uma lepra. A pele do cara derretendo, assim, um negócio purulento, e aquilo de forma milagrosa voltar ao normal. Não, e aí a Bíblia fala que quantos voltaram para agradecer ele? Não, e a lepra tem um bagulho que é louco, né? Porque a lepra, que é a hanseníase, né? Um dos principais sintomas dela é que a pessoa perde a sensibilidade, ela perde a terminação nervosa. Exatamente. E aí você fala, cara, como que esses caras descobriram que eles estavam curados? Eu não acho que a ferida sarou. Eu acho que eles começaram a sentir dor. Pode ser. Você entendeu? Que louco. De repente o cara começou a ter sensibilidade, começou... Aí nós vamos entrar no outro rio aqui. Aí vamos falar da dádiva da dor. Mas aqui... Deixa eu fazer... Nós parênteses aqui. Eu, quando vim pra igreja e que eu senti isso que você sentiu, que é a presença mesmo... Eu joguei no escuro total aqui, velho. Tipo, eu vim pra igreja porque eu queria sentir uma paz, mas eu tava bem financeiramente, tava de boa. Velho, só que tá ligado quando você ainda não tem um punch na igreja? Fala, mano, os caras falando em língua, isso aí, o cara vem aí. Aí veio o Kevin, eu falei, esse cara é um mentiroso, nada a ver com esse bagulho aí, não sei o quê. Meu irmão, na hora que eu fui chamado lá em cima pra falar dos meus piores segredos, cara, ninguém sabia a coisa que ele revelou ali, brother. Tipo, eu não coloco essas coisas no Facebook. Você tá entendendo qual que é o negócio? Você não coloca lá no Instagram as coisas que é falado ali. Mano, é uma experiência que você torce pro próximo sentir, você entende? Sim. Esses dias eu falei isso pra Francis e pro Marcinho, cara. Eu falei, cara, se as pessoas pudessem sentir uma gotinha do que eu tô sentindo agora, nos meus momentos de felicidade, quando Deus vem e revela alguma coisa sobre a minha vida, eu falo, cara, isso aqui mudaria a vida das pessoas, porque elas nunca mais vão ser as mesmas, cara. Não, mas, cara, você não concorda comigo que a vontade do coração do Pai, do coração de Deus, é que todos os seus filhos provem isso? O que nós precisamos é estar sensíveis. Porque, na verdade, o que Deus fez com você? Você tinha uma fé limitada. Você veio para a igreja buscar paz. Então, você, de alguma maneira, estava exercendo tua fé. Você acreditava que você ia encontrar paz aqui. Você entendeu? Mas era uma fé limitada. O que Deus fez? Eu virei as costas, Marcião, pra todo mundo que eu virava. Sim, tipo, não, mas... Na loucura. Não senti nada de virar as costas. Eu falei, cara, eu vou virar as costas, vou ver o que vai dar. O que Deus fez com você nesse episódio que você viveu com o profeta? Ele despertou em você uma verdade que era desconhecida para você. E isso desencadeou uma fé sobrenatural em você. Só que Deus constantemente está despertando isso na gente. Tive eu debaixo da figueira, tipo exatamente, isso, né? Cara. Você pode ver sempre ali nos detalhes. É que às vezes a gente tá tão distraído que não percebe. Mas Deus tá sempre ali numa situaçãozinha ou outra, dando um sinalzinho, mostrando, revelando algo para instigar a tua fé, para te levar num novo nível, um novo patamar de fé. Posso fazer um anexo agora de um personagem que eu gosto muito, que eu lembrei? Sobre fé, e vocês falaram muito de prosperidade, que talvez a prosperidade, né, também possa te impedir de caminhar por fé e se mover no sobrenatural. E José de Arimateia, que era um homem super próspero da Bíblia e que investiu no corpo morto de Jesus. Que ele foi lá e comprou o corpo e falou, não, daqui, eu quero. Porque você investir em Jesus quando ele estava fazendo milagre, dar oferta para Jesus quando ele estava multiplicando o pão e tal, era muito fácil. Você tá vendo o cara fazer milagre, tanto que a multidão começou a seguir ele que nem doida, e ele mesmo fala, vocês estão me seguindo porque vocês comeram o pãozinho lá, né? Só que, e o corpo morto? Que tipo, cara, acabou. Quem que investe no corpo morto? Sim. Isso é muito louco. E era um homem próspero. Agora, por que ele investiu no corpo morto? Será que ele cria que Jesus ia ressuscitar? Jesus havia falado, né? Falou. Então, exatamente. Um cara próspero que tinha dinheiro foi lá e comprou e investiu no corpo morto. E aí você tem a analogia da igreja como corpo de Cristo e tal. Quem está disposto hoje a investir no corpo morto? Vocês falaram, por exemplo, dos Estados Unidos, da igreja americana e tudo mais, né? E tem esse lance também. A gente ainda ansiar pela glória de Deus através da fé e crer, por exemplo, que ele pode ressuscitar o corpo, que ele pode avivar de novo aquilo que não tem mais avivamento, enfim, aí vai longe, mas você vê que é o elemento fé
Sim. né, que não necessariamente tem a ver com a prosperidade ou não, mas é muito da experiência ali interna mesmo, né? E Deus tá sempre promovendo situações pra nos atrair. É o maior cheiro de pizza aqui, mano. Então, isso é fé, né, cara? Estamos aqui, já não é tanto fé, mas acho que é mais sacrifício, né? Eu vi o começo da palavra do Marcião. E põe uma aqui pra ele, ó, Fabinho. Eu vi, e aí ele falou sobre a raiz da palavra. Quando a gente fala sobre doxologia, a gente tá falando sobre adoração e sobre glorificar o nome do Senhor. O que é doxologia? Doxologia É o nome vem do da disco palavra... da Heloísa Rosa, né? Ah, é? É. Falei tudo Nem pela sabia. música, mano. Nem sabia, mas que ela tava Não é? na pista Um ainda. dos discos dela chama Doxologia. Tem. Boa, boa. Pra mim era só o nome da Na música. verdade, a palavra glória, no grego, no Novo Testamento, é doxa. E quando você fala sobre doxologia, você está falando sobre exaltação e glorificar alguém. Então, quando a gente exalta a habilidade de alguém, a gente está, né, dando... né? Tipo esse pedaço de pizza que eu recebi. Que é a glória. É glória. Seu próximo treino. Então, por que eu tô falando isso? Porque o Marcião, se eu não me engano, abriu o culto falando assim, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Abacuque. E como que a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus? Presta atenção, porque a glória estava desde o princípio. Beleza. Quando Isaías tem uma experiência com a glória de Deus, os anjos declaravam santo, santo, santo. Vimos a glória do universo, acho que você falou alguma coisa assim. Agora, cara, a glória manifesta através da gente. E se o mundo tiver que ser cheio do conhecimento da glória de Deus, eles vão ter que ser cheio do conhecimento da glória de Deus através da gente, porque a gente manifesta a glória de Deus. E como para mim é uma das maiores manifestações da glória de Deus, não é quem vai e performa um milagre em nome do Senhor, mas é quem é um milagre para a honra e glória de Deus. Como o Marcião é um milagre, como cada um de nós, mas cada um tem uma história, entendeu? O Marcião era um louco, tinha tudo para ser um louco. O Rodolfo era outro louco. E isso glorifica o nome de Deus. Exatamente. Porque essas pessoas foram transformadas e agora manifestam quem Deus... É como eu disse, né? Todas as alternativas tinham sido esgotadas. Então você vê, cara, eu era um caso... Você era um corpo morto. É, um caso sem esperança, você entendeu? E aí você vê, Exatamente. cara, você imagina, ó, quer ver? Imagina Lázaro nos dias dele. Que a gente usou, né? Eu usei como base ali na mensagem. Não, imagina Lázaro andando na rua. Tipo, mano, a galera olhava pra Lázaro, falava, cara, Jesus é Deus. Você entendeu? Esse maluco ficou 4 dias sepultado, mano. O cara tá dando um rolê aqui na rua. Isso. Queriam fazer o quê? Matar ele. Queriam matar ele, né? Aí os caras ficaram. Aí que os inimigos de Jesus querem fazer? Precisamos tirar esse cara de cena. Por quê? Porque ele tá testificando a glória de Deus em Jesus. É a mesma coisa, cara. A galera vê a gente hoje. O que o diabo quer fazer? Quer matar Sabe qual que é a nós, quer parada? tirar nós de cena. Eu acho isso incrível. Pode saber por quê? Eu já falei isso em outras ocasiões, eu vou repetir porque é oportuno. Mais do que você subir num palco, no púlpito e dar um testemunho ali pra igreja toda, é você ser o próprio testemunho no dia a dia com as suas atitudes, cara. Você é inserido em meios que ninguém vai chegar, em meios que outras pessoas não vão transitar, e você, de fato, cara, é um milagre vivo daquilo que Deus fez na sua vida, cara. Você é o próprio milagre, sabe? As pessoas olham e falam, caramba, por que você é assim, cara? Por que você é assim? Ontem, por exemplo, eu fui no podcast ontem chamado Canal do Negão. É um cara que é bem legal o podcast do cara. E o co-host dele, o Igor, cara, quando eu comecei a falar que eu era cristão, o cara falou assim, mano, eu sabia que você era diferente. Eu falei, por quê? Não, mano, que você só tem tamanho, que não sei o quê. Eu sou da igreja também, mano. Só que eu casei e faz uns 4 anos que eu não vou na igreja, eu sou batizado e tudo. Mano, só o seu comportamento, você constrange o cara, você tá entendendo? Que é o testemunho, você não precisa estar lá no púlpito contando, é o dia a dia, velho. Pô, isso é sensacional, cara. Eu achei muito legal, Marcião, quando você citou a questão de ser necessário remoção da pedra para que Lázaro saísse, na analogia com a questão da ressurreição de Jesus, que ali ninguém precisou tirar, Jesus veio, mas
no milagre de Lázaro, teve que ter participação humana ali. Jesus teve poder para ressuscitar Lázaro, tal qual ele não tinha poder para falar para aquela pedra, sai daí no meio, ou falar para descer um anjo, pro anjo remover, entendeu? Não. O que Jesus falou? Tirem vocês a pedra. Por quê? Porque isso, cara, é a fé. A fé é um elemento muito louco, porque a fé destrava. A fé desencadeia as coisas, né? Se você tiver fé, você vai dizer aquele monte, ergue-te, né? E lança-te ao mar, e assim vai acontecer. Por quê? Porque, cara, não há impossíveis. O próprio Jesus falou, tudo é possível ao que crê. O problema é que às vezes a gente fala que crê, mas na verdade crê mais ou menos. Principalmente quando a situação é muito louca, muito difícil. Agora, Jesus falou, eu vou ressuscitar Lázaro. Você entendeu? Antes dele falar Lázaro sai pra fora, ele mandou tirar a pedra. Antes. Ele não falou Lázaro sai pra fora e aí tira a pedra pra ele sair. Não. Ele falou tira a pedra primeiro. Ou seja, ele tava morto ainda. Não. Não tinha milagre ainda. Se ninguém tirasse a pedra, ainda que ele ressuscitasse Lázaro, como que ele sairia? Você entendeu? Tinha um obstáculo na frente. Então, cara, às vezes, o milagre que Jesus quer realizar, já é. Só que enquanto a gente não tira o obstáculo que impede de nós contemplarmos o milagre, a gente não vive. Por exemplo, quando você pega dois jovens que querem casar, querem construir uma filha e agora eles querem se relacionar. E aí você fala pra eles, cara, desenvolve um relacionamento de santidade, semeia o que vocês querem viver no futuro. E eles entram em pecado. Certo? Você acha que Deus não quer abençoá-los para que eles vivam um casamento, uma história linda? Quer. O milagre já é. Só que, enquanto eles não tirarem a pedra, enquanto eles não consertarem aquilo que está hoje sendo um obstáculo para que eles vivam a glória de Deus, eles não reconhecem. A glória está lá, existe. Esse caso é exatamente o meu. Foi assim, absurdo. Tava vivendo em pecado? Claro, eu vivi em pecado. eu vivi em profundo pecado no meu relacionamento de namoro. Com outra pessoa. No anterior. No anterior. E aí Deus falou, eu tenho algo para você viver, mas você vai ter que sair dessa história, abdicar desse relacionamento. Se eu não removesse esse empecilho, esse obstáculo, eu não ia viver. O que Deus tinha, já era. Já era. Porque não, já era de fato. Porque quando Deus falou, abre mão disso, porque o que eu tenho pra você, não é que Deus, eu vou fazer. Nos planos de Deus já era. Só que, se você não remover esse obstáculo, você tá impedindo de você viver o que eu já liberei pra você viver. E eu e a Tancinha, que já vivíamos juntos, e aí eu vim, me converti, ela também se converteu, a gente morando junto, eu tive que dormir na sala, ela no quarto, até chegar a data do nosso casamento. A gente ficou, acho que 3 meses, assim, dormindo, um na sala e o outro lá, e ela quase indo pra casa da irmã dela, pra gente casar, literalmente, e fazer as coisas conforme Deus. E valeu a pena ou não valeu? Viu a glória ou não viu? Eu vivo o supra-sumo de um casamento, cara. É inexplicável. Você tinha uma pedra na tua ressurreição financeira. Era um bar, um lounge, Tinha um lounge. um fumódromo, É um lounge mesmo. É um lounge. Tira isso. São exemplos da vida, sim. Mas você acredita que eu nem pensei, porque não teve nem peso pra mim? E isso foi exatamente 1 mês antes do Kevin. Eu olhei pra trás, peguei as chaves assim, faturando. O bar faturando, cara. Tô a chave. Mas rolou. Tô a chave. Entrei no meu carro, cara. O advogado ligou no outro dia, tirou meu nome, CNPJ, tudo, deixei tudo lá. A Tancinha falou, cara, e aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei, nega, só vamos. E nem olhei pra trás. É isso aí. Deus proverá. Pedra que pedra, hein? Eu não falei que se vocês crerem, vocês veriam a glória de Deus? É tipo isso, né? Quando Jesus pergunta. Não falei se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Agora, teve um outro elemento também que eu falei na mensagem, que foi o exemplo de Maria. Porque Maria tinha um relacionamento diferente com Jesus, né? Ela sentava aos pés, ela estava ali, acredite que foi ela que ungiu ali os pés de Jesus, que chorou aos pés dele. E cara, a palavra fala que quando Jesus se depara com Marta, ele vive esse episódio que nós falamos, mas quando ele se depara com Maria, ele se compadece da dor dela, do sentimento, ao ponto dele mesmo chorar.
Cara, Jesus não chorou por causa de Lázaro. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele já tinha falado isso para os discípulos dele antes deles saírem de onde eles estavam. Eu vou lá porque eu vou acordar Lázaro, vou ressuscitar ele. Ele tá dormindo, ele não chorou por causa de Lázaro, ele chorou por causa da dor de Maria. E é louco isso daí, porque, cara, você percebe que eu acredito assim que Deus não tenha, Jesus não tenha, tipo, filhos prediletos, né? No sentido de que, sei lá, aquele ali é mais um. Eu acho que eu sou um. Se tiver, eu quero ser o primeiro, né? Mas eu creio que a maneira como nós nos relacionamos com Jesus faz com que determinadas situações se desdobrem de uma maneira diferente nas nossas vidas. Você entendeu? A maneira que você se relaciona, cara. Pô, não preciso falar muito. Pensa a maneira que você se relaciona com o teu filho, com a tua esposa e com um terceiro, com uma pessoa do trabalho que você conhece, e você vê ambos diante da mesma situação de dor e sofrimento. Qual vai te tocar mais? Qual vai te, né, vai mais no profundo do teu ser e que vai fazer com que você se mobilize de uma maneira mais enérgica e mais espontânea para prestar o socorro e o auxílio diante daquela situação? Obviamente que é a pessoa que você tem mais intimidade, que você tem, né, uma comunhão mais profunda. Cara, e a gente vê isso nítido nesse episódio com Maria. Porque quando Jesus se compadece e chora, ele imediatamente fala, vamos até lá onde Lázaro está. Ele fala, vamos resolver esse problema. Entendeu? Marcelo, você tá falando sobre isso, eu tô pensando aqui, na minha visão, diante da experiência que eu tenho com a fé, né, com essa fé, a palavra, as experiências e tal, eu acredito muito nessa fé, a fé que me leva a ter um nível de relacionamento íntimo cada dia mais com Cristo. Por quê? Porque ao longo da caminhada, todos nós já se pegamos medindo a nossa fé mediante a resultado. Então, peraí, que nem o pastor falou do Fabi, quanto de fé ele tem para conseguir tal objetivo? Cara, será que de fato é para isso que a fé existe? É para acessar aquilo que eu preciso? Porque se a gente pensar assim, então a fé nada mais é do que um controle remoto para que Deus sirva a minha necessidade. Ao ponto de que se eu tô nessa fé onde eu aprofundo meu relacionamento com ele, eu vou ficar tranquilo. Teve uma hora na palavra que você falou assim, cara, já prestou atenção que teve muitas vezes que Deus te salvou, te livrou, e você nem lembra? Cara, eu essa semana acho que teve umas 2 no trânsito, mas de verdade, que o bicho ia pegar. E eu parei assim e tive aquele... Uau, cara, não sei como, eu não pedi, mas Deus me livrou. Por quê? Porque de alguma forma a gente tá conectado e Deus faz. Mas, então, aí que a pergunta é uma pergunta, assim, Deus ele responde a minha fé? Ou essa fé que Deus opera e faz e tal, depende exclusivamente do nível de relacionamento que eu tenho com ele? Então, eu sei que o verso, se creres tudo é possível, né? Mas ela tá num contexto também, assim como aquele tudo posso, né? Naquele que me fortalece também tem um contexto e etc. Mas se essa fé pra mim não estiver alinhada com o coração do Pai, com a vontade dele, entendeu? É uma fé estúpida. Modo de dizer. Mas vamos lá, vamos para uma cura então. Então, eu acho que cura, praticamente, a não ser que Deus tenha um propósito que a gente não consiga enxergar, ela da vontade de Deus. Agora, se você falar, não, eu quero fé para ter uma Ferrari, entendeu? Tá bom, ok. Você quer uma Ferrari para quê mesmo? Entendeu? Tipo isso. Então, se essa fé tem um propósito, né? Isso, é uma fé que eu acho que tem que andar alinhada, né? Teve uma vez que eu acho que você falou isso numa palavra. A gente trata essas questões cura, uau, tipo assim. E cara, às vezes pra Deus isso talvez não tenha essa importância. É difícil falar isso, né? Porque, cara, isso é ligado intrinsecamente à nossa alma, à nossa dor. Mas, cara, Deus ele tá muito preocupado em primeiro nos salvar do que de fato... Então, sim, mas por exemplo, vou jogar aqui. Será que eu não tive filho porque eu não tive fé? Vamos lá. Por exemplo, recentemente a gente perdeu uma querida, cara. Como foi difícil a gente passar pela experiência da Luciene, do Manu. Cara, teve uma hora, tava difícil orar por ela. E a Francis falou assim, eu queria ter mais fé para orar por essa cura, mas talvez Deus tivesse um propósito que a gente não sabe, cara. E aí Deus fala, obrigado, tua oração é valorosa, mas eu tenho um negócio que é muito maior
do que essa tua vontade. E a tua vontade não tá alinhada com a minha. Então eu vou tocar o meu plano. Alguma coisa assim. Entendeu? É difícil. Existe, cara, eu creio que os milagres de cura e libertação que foram vividos na palavra, eles foram situações e episódios dentro de propósitos que o Senhor tinha. Porque, cara, todas essas pessoas na Bíblia que foram curadas, os 10 leprosos que foram curados, eles morreram. Todos eles. O paralítico do tanque de Betesda. Até que século, né? Ele foi curado. E aí depois ele ficou doente de novo e morreu. Então vai chegar uma hora que todos vão morrer. Eu citei na mensagem, por exemplo, o episódio que eu vivi com a minha mãe, que era uma mulher de fé que cria na cura dela, que deu passos muitas vezes loucos, crendo, passos de fé mesmo. Por exemplo, como ela entrar em um congresso de cura com pessoal gringo de cura, e ela entrar com a muleta, nessa época ela andava de muleta ainda, e ela deixar a muleta no altar e sair andando sem, e a galera, ela foi curada, glória a Deus. Na verdade ela não tinha sido curada, mas ela deixou a muleta que ela falou, pela fé eu creio que eu tô curada, e não foi. E ela foi definhando, foi pra cadeira de roda, até que depois foi nem cadeira de roda mais, era só cama, até entrar num estado terminal ali, antes de partir. Sofreu muito, cara, sofreu muito. Eu morava com a minha mãe, vivia com ela, e aí você fala, cara, como que você explica um sofrimento desse para uma pessoa que confia em Jesus, que ama em Jesus e que viu a glória de Jesus não só na vida dela, como na minha vida também, que era um caso perdido e que ela foi aquela pessoa que orou e que intercedeu por mim. E aí, cara, é uma coisa que é difícil. E muitas vezes o diabo vinha no meu ouvido, tipo, e aí, cadê teu Deus? Você entendeu? Igual Jesus ouviu na cruz, né? Cadê? Você não é o filho de Deus? Desce daí. Mas, por que ele estava ali? Porque ele tinha um propósito cumprindo. E uma das coisas lindas que Deus me... vai, fala aí, depois eu vou falar. Uma das coisas lindas que Deus me proporcionou em relação à minha mãe foi que depois que ela partiu, pouco tempo depois, acho que um mês, mais ou menos depois, a gente estava em um culto aqui na igreja, cara, aqueles cultos que a glória de Deus vem, assim, é palpável, é sensível, a atmosfera fica carregada da presença de Deus. E no meio da adoração eu tava encostado assim no pilar, com o olho fechado, cara, sem pedir, sem orar nada. Deus me deu uma visão da minha mãe no céu, cara. Sim, ó, eu nunca tinha tido visão, não tive outras visões assim, os dons que Deus me dá para operar são diferentes, mas eu tive uma visão clara e cara, eu sabia que era minha mãe, ainda que eu não visse nitidamente os dois. E sabe o que ela tava fazendo, cara? Se eu te falar, até me arrepia. Cara, ela tava dançando. Uau, cara, ela tava com um sorriso no rosto e ela dançava. E era, até arrepia, meu. E era como se ela olhasse, como se ela soubesse que eu estava tendo aquela visão. E ela olhasse com um sorriso, não falava nada. Mas, cara, aquilo me encheu de uma paz. Me trouxe uma alegria, uma plenitude. E aí, cara, é hora que a gente para e pensa e fala, meu, cara... Nossos 60, 70, quando muito 80 anos nessa terra que já é enfada e canseira da nossa carne, vão passar, cara, mas a nossa eternidade, você entendeu? Sim. Aonde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, mais tristeza, mais enfermidade. Cara, essa é a promessa, você entendeu? Não é o que a gente vai viver aqui. Sabe, cara, é o que a gente vai viver eterno, você entendeu? O diabo então, pode roubar qualquer coisa, mas ele não pode roubar aquilo que nós temos como herança eterna em Jesus, cara. Por exemplo, quando Jesus estava para ser crucificado no Getsemane, ele fez um check para ver se aquilo estava em concordância com o Pai. Mas Deus tinha um plano que era muito mais eterno do que passar o Jesus daquele cálice, daquela experiência. Sim. Meu filho, eu sei que você queria isso daí agora, mas não está alinhado comigo. Então ele fala, se for da tua vontade, então, não é. Eu tenho um plano muito mais, salvar o mundo inteiro, tá bom? Serve esse, né? Então vamos nesse. Então a gente não conhece os planos de Deus, né? Então acho que quando a gente tiver essa noção na glória, aí tudo vai fazer muito mais sentido, porque de fato eu creio que tudo isso tem um propósito. Então, deixa eu te fazer uma pergunta para todos e que estão ouvindo. Você tem fé de que Deus é teu Pai, que Ele te ama e que Ele só quer o teu bem? Porque se você tiver essa fé,
Então, Independente da condição que você esteja. qualquer outra é a fé de que, isso, cara. é a fé de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Então, isso porque a religião diz assim, você tá desempregado, cara, tem alguma coisa errada aí. Então, mas sabe o que é louco? Entendeu? Por Você exemplo, tá no veneno? no momento que as coisas acontecem diferente do que a gente gostaria, do nosso planejado, seja numa cura, seja numa situação assim, como na perda da minha mãe, uma coisa que normalmente a gente desconsidera é o efeito dos desdobramentos daquilo para os que ficam. Você entendeu? Às vezes a gente não considera isso. Pensa na gente, né? É, porque você pensa o seguinte, cara, e se a tua morte for produzir a salvação de centenas de vidas? Você acha que Deus vai permitir que você morra e que talvez tua esposa, teus filhos sofram um pouco para que centenas de almas deixem de ir pro inferno e vão pra glória, sabendo que você vai ter uma eternidade para viver numa condição indiscutivelmente Cara, isso é maior muito e melhor? forte. Tenta entrar nessa realidade e você pira, cara. Você entendeu? Isso é muito forte, cara. Cara, isso foi o que Jesus viveu, cara. Isso foi o que Jesus viveu. Você entendeu? Ele foi ali, cara, sabendo que ele estava se entregando para morrer, mas por uma causa, por um propósito que traria a salvação de milhares de pessoas por milhares de anos, como tem acontecido até hoje. Posso entrar num outro lado, assim, numa outra visão também sobre fé? Principalmente para as pessoas que estão ouvindo agora, gente, que é assim, de algum modo, tá bom? Tenta entender. De algum modo, as pessoas tentaram fazer as coisas pelas próprias mãos e fracassaram de alguma forma, ok? Seja no financeiro, seja na parte amorosa, seja na parte espiritual, de alguma forma. Então elas vêm buscar na igreja realmente uma paz e conhecer Jesus, ok? Elas chegam aqui, eu tô falando porque eu conheço gente assim, talvez eu tenha sido uma dessas pessoas. Falam, não, eu tenho fé que agora vai melhorar, porque agora eu tô na igreja, eu me converti, e agora eu tenho fé que vai melhorar. Passa 1 mês, 2 meses, eu tenho fé que vai melhorar. 1 ano, nada, a pessoa continua na mesmice. E elas começam a duvidar da própria fé. Sabe qual que é o negócio? Então, eu não sei se eu tô sendo claro assim, porque nesse momento eu entendo que para você viver os planos de Deus mediante a sua fé, você tem que renunciar. E talvez as pessoas venham para a igreja, mas ainda não abriram mão daquilo que tem que abrir para viver a fé que a gente tá falando agora. Sim. Faz sentido? Não sei se faz sentido. Sim. Posso falar, Marcelo, rapidinho antes de... Não. Porque assim... sabe por quê? Mas também vou fazer um contraponto aqui, vou polemizar. Porque às vezes vira uma... As pessoas tendem a criar uma receita da parada. Então, à medida que eu renuncio, Deus tem que fazer. E eu não sei se a proporção da tua Isso renúncia... não é uma renúncia. Se você renuncia dessa forma, eu vou renunciar aqui porque Deus vai me dar isso. Você tá barganhando com Deus. Mas... A renúncia é genuína. Você então, simplesmente... mas o exemplo que você deu é exatamente de pessoas que olham pra trás e falam assim, mas caramba, mas eu já fiz tanto. E alguma coisa não aconteceu. E é essa trilha que você falou agora. Se a tua trilha tá nessa onda aí... Então, mas aonde que essas duas coisas, elas se juntam? É aquela velha história, eu já insisti nessa tecla. Se você tiver consciência pra dividir a categoria das coisas que acontecem na tua vida como tragédia e outra categoria é consequência. Então beleza. Na tragédia de que a gente, na área que a gente é filho e Deus toma o caminho, costura de um jeito que a gente não conhece e vai permitir situações, beleza, isso acontece, cara. Não, né? E aí agora tem a outra parte, que é consequência, que é uma fé que gera algo, né? Né? Porque coisa. Então, se você identificar essas duas coisas, cara, você não sei lá, você tem um pouco Talvez mais fica de mais paz. claro também, né? Fica mais claro, Tem um detalhe também aí, que dentro do que o Rodolfo falou aí, porque assim, você fala, pô, a pessoa, ela espera algo em Deus, ela coloca a fé naquilo, aquilo não acontece, a fé dela vai esmorecendo. Agora, essa expectativa que ela colocou é baseada no quê? Isso. Numa vontade dela, num desejo dela, ou naquilo que Deus falou pra ela? Tiago, né? Você entendeu? Na palavra. Essa é a grande questão. Eu vim pra igreja, entendeu? Então agora eu acredito que Deus vai me dar o meu varão, a minha varoa aí. Então, mas a grande maioria da galera que vem pra igreja, por não conhecer a palavra e não entender a verdade, vem nesse propósito. Talvez, eu sou de berço cristão, mas talvez você veio também nessa
de que Deus ia fazer algo. Não, eu só queria que Deus fizesse algo, só me tirasse do inferno. Então, o meu algo era um só. Mas tem gente, então, mas é muito louco isso, porque com cada um Deus trata de uma forma, porque teve gente que veio pra Jesus e tá tendo que se tratar até hoje com a questão de droga. Aquilo que eu acho que o Marcinho falou resume bem, né? Quando você crê que tudo aquilo que você está vivendo, de alguma maneira, se você tem buscado o centro da vontade de Deus, tem um propósito, está cooperando para os propósitos de Deus, você descansa em paz naquilo. E você vai, cara, eu vim para a igreja, eu tinha um relacionamento de 6 anos, eu era noivo. Cara, e eu ia casar. E de repente Deus colocou uma interrogação no meu coração, é isso que você quer, filho? Se você for, tudo bem. Mas você tem certeza que é isso que você quer? Você ama essa moça verdadeiramente? Você quer viver o resto da tua vida e tal? E, cara, eu comecei a reconsiderar. E eu abri mão. E eu entendi que aquilo foi um despertar de Deus na minha vida. Só que, cara, eu achava que, tipo, tá bom. Então, na semana seguinte, Deus vai vir com aquela que vai ser bênção pra minha vida. Esse dia seguinte demorou 8 anos. Você entendeu? Cara, E aí? Você entendeu? Você espera 8 anos, cara, não são 8 dias. Você vendo teus amigos casando, você vendo teus caras, né, tendo filho, família, e você ali, tipo, encalhadão ali e tal, nada acontecendo. Só que, cara, você sabe o que me fez permanecer e esperar esse tempo? Eu sabia que Deus estava no controle, que algo estava acontecendo que transcendia o meu entendimento. E eu só fui entender isso quando eu casei. Porque quando eu casei, e eu me vi diante dos desafios de um casamento, eu falei, se eu tivesse casado antes, meu casamento teria ido para o espaço. Porque eu não teria estrutura, maturidade, nem condição ainda de caráter transformado para poder... Não que eu seja perfeito, que eu ainda tenho que lidar com um monte de situações, mas eu falo, se hoje, né, depois de tantos anos já casados, tudo, a gente ainda lida com a situação. Cara, quanto mais quando eu casei na estrutura que eu tinha lá de trás, não ia dar certo nunca, você entendeu? Então aí eu entendi o porquê foi necessário esse tempo, o porquê, só que é difícil quando você está passando um momento. Você acha que quando Jesus ressuscitou no 3º dia, você entendeu? Falou, agora ninguém me segura. Porque agora quem segura? Venceu o inferno, venceu a morte. Só tinha um endereço agora. Ascender ao céu, subir pro trono do lado do Pai. Você entendeu? Acabou. Mas e lá no Getsemane? Você acha que Jesus tinha... você entendeu? Esse mesmo sentimento que ele teve depois da ressurreição? Não, ainda que ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas a dor dele foi real. O sangue que ele verteu ali em sofrimento, em dor e angústia, foi real. Jesus exerceu a fé? Opa, como não? Se ele não tivesse exercido a fé, ele não tinha falado pro Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua. Ele se sujeitou à vontade de Deus, porque ele cria. Ele orava já falando, eu sei que eu vou pra glória, eu sei que eu vou junto a ti, vou deixar os meus aqui e tal. Já sabia. Então, mas essa pergunta, ela é muito boa, porque tem muita gente... Obrigado a minha? Obrigado. Porque Jesus era 100% homem e às vezes é muito difícil a gente lidar com essa humanidade aí de Jesus. Por exemplo, Jesus pediu pros caras orar por ele, mano. Ora por mim, mano. Você entendeu? Porque a gente às vezes acha que Jesus orar por Jesus, irmão. Irmão. E pediu pra 3 dorminhoco ainda. Pediu pra 3 caras que dormiu. E se Jesus chegar e falar, ora por mim, hein? Intercede aí, brother. Entendeu? Que doideira, cara. Então é lógico que ele tinha fé. E aí que tá o lance. A gente acha, mas Jesus é Jesus, né? A gente acha que, sei lá, enquanto ele tava aqui, ele sabia, né? Mas ele tinha que ter fé naquilo e talvez uma fé maior do que a nossa. Mas não é diferente da gente. Total, cara, não é mesmo. Cada um aqui, você não crê que você vai pra glória? Você não crê que o que há nós vamos... Há uma promessa. Não quer... Jesus falou, João 14, cara, eu vou preparar lugar, vou preparar morada pra vocês, quando tiver tudo pronto eu venho buscar. Nós estamos só esperando o noivo vir. Você entendeu? O lugar tá sendo preparado. Pô, a gente tem certeza disso, nós vamos viver na glória. Cara, é a mesma experiência de Jesus, mano. Nada pode impedir isso de acontecer. Louco. É promessa de Jesus. Mas, cara, você não tá dia a dia passando os venenos, às vezes irritado, às vezes... mano. Você entendeu? Às vezes querendo chutar o balde, tipo, tô de saco cheio. Eu não sei se tem esse texto na palavra, mas olha que interessante aqui, ó. Se tiver, nós coloca agora. Estão querendo tirar uns, nós põe uns também. E aproveita que estão querendo reformular a Bíblia. Não, na
tua palavra, pô. Eu não sei se esse texto tá na Não quero ser anátema. Não sei se esse texto tá na palavra do Marcião. Que é isso? Nossa, velho, vocês estão muito espirituais. Não quero ser anátema. Ô, mano, o cara... Não. Caramba, é um bichão mesmo, hein? Não. Eu não sei se esse texto tá na palavra do Marcião, não na Bíblia. Desculpa. Tô lendo a Bíblia, pô. Calma, eu Meu sou Deus, burro, mano, mas os nem caras querem me tanto. matar de pizza, mano. Ó, você come aí, Ale. Nossa. Meu Deus, olha esse pedaço. Não vai mais. Não vai, mano. Tá fraquinho, mano. Ó, Romanos 5, Paulo fala assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso pela fé e a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Olha que maravilha. Então, mas que paz é essa, Aí mano? ele continua, não só isso, vírgula, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, Sabe o que eu acho muito legal? Fala. o sofrimento é um condutor ou um impulsionador da fé? Como que ele fala? Tende por motivos de grande alegria passar por Sim, provas e provações. Ele fala, ninguém passando pela prova tem motivo de alegria. Sim. Porém, depois... Hebreus 12. Hebreus 12, quando o pai disciplina os seus filhos. Ninguém, quando tá passando na disciplina de Deus, acha que é motivo de dar glória a Deus. Mas, quando você vê o fruto, resultado daquilo, você quer ver um exemplo? Pega a história do rico e de Lázaro. O rico que vivia esbanjando, tudo bam. Fala que ele morreu ali e foi pro inferno, foi pro veneno ali, pro lago quente. Agora, Lázaro foi pro seio de Abraão. E aí você lembra que o Senhor fala ali? Falou, você recebeu em vida a tua parte. Lázaro tá recebendo agora. Você entendeu? Assim, não... Se você fizer essas continhas, você abre mão das coisas da vida rapidinho. Tipo, eu não quero mais. Tchau, eu não quero mais nada. Não quero mais nada. Vou começar a andar a pé. Você entendeu? Não que eu acredite que assim, que Deus tenha prazer no sofrimento dos seus filhos, porque ele diz isso na palavra, que ele não tem prazer nenhum, não tem agrado nenhum de ver os seus filhos sofrendo. Mas talvez porque lá o rico tenha depositado toda a sua esperança, expectativa naquilo que ele poderia viver nessa terra, enquanto Lázaro, talvez, que passou uma vida bem mais difícil, tinha uma expectativa daquilo que ele poderia viver na eternidade. Você entendeu? Então aí volta naquilo que a gente falou, né? Aonde está o teu tesouro? É aí que vai estar o teu coração. Você entendeu? Se o meu tesouro estiver nas coisas dessa terra, nas coisas naturais, e só nisso, então eu tenho um grande perigo desse amor a esse dinheiro se tornar a raiz dos males e por conta disso me roubar a fé. Agora, se ainda que eu tenha uma vida legal aqui ou difícil, seja ela qual for, a minha esperança maior estiver no Senhor, na glória, na eternidade, naquilo que nós temos para viver, e é louco isso, cara, porque isso é o maior exercício de fé que existe. Você entendeu? Cara, que prova que você tem que você vai pra eternidade? Você entendeu? Que prova que você tem que existe uma eternidade, mano? E se a ciência tá certa e nós vamos morrer, volta pra terra e já era e acabou tudo? Então, Você para entendeu? isso, o C.S. Lewis tem uma boa resposta. Eu já falei aqui. Fala, se o evangelho e a vida eterna não forem reais, no mínimo, eu tive uma vida terrena, digna e cheia de paz. Fala assim, né? Mas a gente crê, óbvio, mas no mínimo a gente tem uma boa vida. E quem não viveu também, tem essa também. Se for tudo mentira, ilusão, beleza. Se acabar, acabou, beleza. Porque às vezes eles falam assim, você é um tonto, você acredita nele. Mas beleza, então vamos supor que eu esteja errado. Só fui enganado bom. e tá tranquilo. E agora e se for o contrário? Se for verdade. Aí quem vai arder lá é Posso você. arriscar a tua Foi o que eu falei, para um cara que argumentou sobre o arrebatamento. O arrebatamento é antes da tribulação, no meio ou depois, né? O cara acreditava que era depois. Eu falei, eu não acho que é depois, eu acho que é no começo ou no meio, né? E ele quis discutir, eu falei, mas de qualquer forma, nós vamos ser arrebatados. A diferença é que se eu tiver certo, nós não vamos passar perrengue. Agora, se eu tiver, nós vamos passar. Então, eu prefiro acreditar que nós não vamos passar. Você entendeu? Ou passar um pouquinho. Então, mas
Você entendeu? Pra onde você vai? Você tem essa certeza? Ah, e se não é do jeito que a gente tá esperando? Bom, não sei, cara. Eu vou fazer o que a cartilha manda fazer. Eu vou cumprir, porque eu não quero chegar lá na frente e ouvir falar assim, ó, eu deixei pra vocês o que tinha que fazer. Você escolheu não fazer. Marcelo, tem uma coisa que eu também acho interessante sobre essa questão de paz, ter paz, né? O que é ter paz sobre uma questão relacionada ao reino? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, cara, eu tô sentindo paz pra tomar essa decisão. Eu não sei que paz é essa que a pessoa... Porque, cara, assim, trazendo esse exemplo de Jesus no Getsemane, ele tinha paz ali, cara. O espírito dele estava perturbado, ele estava angustiado. Sim, sim. Então tem decisões que a gente vai tomar que a fé vai ter que prevalecer sobre a dor. Ela vai ter que... Sim. E vai ter dor, cara, vai ter... É aquilo que nós falamos, é crer que Deus continua no controle. A mesmo paz- que as coisas aparentemente estão saindo do meu controle. Exato, né? Mas olha o que ele falou, tem que prestar bem atenção, porque mesmo onde ele estava lá todo cheio de dor, ele manteve a fé e principalmente a paciência e a calma. Quando a gente vai tomar alguma decisão, a primeira coisa que a gente faz é sentir dor, é ficar maluco, você entendeu? Agora É sair dessa paz e entrar num modo carnal e sair arrebentando tudo. Posso jogar uma cabeluda agora? Vai lá. Jesus suportou o sofrimento pela fé, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. E se ele não soubesse que ele ia ressuscitar? Então, mas ele sabia pela fé. Mas Não. ele sabia como nós sabemos a respeito da... Ele, Ele sabia pela fé que ele ia ressuscitar. Exato. mas né? ele sabia. O pai tinha falado pra ele. Jesus tinha um relacionamento com o pai. Ele falava, ó, não faço nada que eu não vejo meu pai fazer. Jesus tinha o link. Mas vamos supor, se Deus não falasse nada pra Jesus, homem, ó, você vai ressuscitar. Você vai ter que sofrer, pagar o preço e morrer na cruz para que essas pessoas sejam salvas. E depois? Depois não sei. Então, mas eu acredito, Marcião... Não, você sabe por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você vê que você fica meio com uma interrogação. Eu falei, caramba, será que aí Jesus ia, né? Falando nele, na pessoa homem, Jesus, né? Mas fala, muitas vezes a gente lida com a adversidade dessa perspectiva. Você entendeu? Por que você se entrega tanto na adversidade? Porque você não consegue pensar naquilo que você tem para viver na frente. Entendeu? Jesus suportou a adversidade por quê? Porque ele tinha uma promessa. Você entendeu? E se você entender que você tem uma promessa e talvez seja nesse ponto onde a tua fé precisa ser mais bem exercida, você supera as adversidades, Mas porque você tem uma promessa firme. Mas você não vai ser poupado da dor, talvez. Não, Jesus sou não. sangue, cara. Poupado, Sim, muito pelo contrário. esse é o lance. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, mas o que eu tô dizendo é exatamente isso. Tem gente que fala assim, cara, eu tô sentindo paz nesse relacionamento. Cara, isso é muito duvidoso. Não, mas aí é simples. Nesse quesito de sentir paz ou não, aí é fácil você fazer uma análise dentro daquilo que é o correto à luz da palavra de Deus. Exato. Entendeu? Eu tô sentindo paz. Agora, por exemplo, um elemento que ele é um bom termômetro para paz, que o Espírito Santo ministra no nosso coração, é o contentamento. Você entendeu? Porque o que te traz paz? Quando você tá contente, quando você tá pleno. Entendeu? Cara, você pode estar, às vezes, morando numa casinha simples, andando de ônibus, numa vida simples, e você tá contente. Você tá pleno, você tem paz. Ou você pode estar morando num palácio com um iate ancorado, com helicóptero e tal, e você não ter contentamento e você não viver em paz. Então a paz, ela não está associada àquilo que você tem. Ela está Circunstância associada externa. ao quanto você está contente interna. com aquilo que você vive. Entendeu? E aí você entende porque algumas pessoas se desviam dos caminhos de Jesus e usam o argumento de que eu quero ser feliz. É compreensível, sabe por quê? Porque ela deixou de ser contente com Jesus. Entendeu? E aí ela foi buscar esse contentamento para que ela tenha essa paz em outro lugar. Nesses Talvez um 8 anos, relacionamento- nesses louco. 8 anos, desculpa, falei? Não, eu ia falar só assim, sobre o contentamento e sobre no perreio. Quando Jesus estava lá no perreio, a Bíblia diz que um anjo veio para confortá-lo. Então, a gente está no perreio, mas sobrenaturalmente a gente tem uma paz, que Paulo diz em Filipenses que é além do entendimento humano. Né? A gente tá falando do Getsemane, mas cara, você quer mais do que a tentação do deserto? Mano, a tentação do deserto, cara. Olha a fé que Jesus precisou exercer ali no começo do ministério dele. Não, o que eu tava querendo dizer assim, é que quando as coisas não vão bem na tua vida, você não é um bobo alegre. Tá tudo bem. Tipo, tá poliana ou qualquer coisa
bobo assim. É de fato algo sobrenatural que internamente te conforta mesmo naquela situação. Sim. Como Jesus, eu disse, né? Foi por um anjo. Esse negócio do anjo também é muito louco, a intervenção de Deus. Quantas vezes você já não tava num veneno desse e um amigo ou uma pessoa te mandou uma mensagem ou falou alguma coisa no teu coração? Você já contou a tua experiência, né? Acho que a Francis te ligou num dia que você tava no veneno e tal. Uma mensagem do nada, você Quando o dinheiro acaba dia 20 Isso é muito e aí cai doido. uma grana que você não esperava. Tô falando, cara. Mas real. aí você tem que Ué, procurar o dono e devolver. Né? então... vocês ficam falando de contentamento, eu tô felizão comendo pizza aqui. Aí isso aqui vai me levar pra vala e vocês Olha, vão mas ficar o que é rindo. isso aí? É Bet 765? pegar o dinheiro dia 20. Dinheiro de aposta. Eu tô rindo pouco que eu tô sem o dente aqui, ó. Tô sem o dente. Caiu o Cafu, Tá, caiu o Cafu. tá sem o Fagner. Fagner entrou de carrinho, foi expulso. Ô, meu, vocês estão... Tá bom. Meu Deus. Nós tava num nível, né? Eu ia fazer uma pergunta. Vocês não me levam a sério. Fazer uma pergunta pro Marcião profunda. Vocês acabaram com tudo, cara. Quando acaba a grana. Nós estamos a quanto aí já, mano? Vai. Ah. Faz a tua pergunta aí. Uau. Não é tão profunda também. Fomos arrebatados. Calma. Ó o anjo. Consegue pregar nesse padzão assim? Vai? Pregar? Pregar num pad assim? Com esse fundo? Depende da mensagem, né? Depende da mensagem. A mensagem tem altos e baixos. Mas uma dessa dá. O Marcião gosta. Tipo, mano, se você olhar pra trás agora e o anjo da morte estiver aí. Nossa, meu Deus. Posso falar? Eu gosto de conduzir a trilha de pregação nessa vibe aí, de tipo... Meio Poxa, fúnebre, agora não nós é? vamos Não, entrar- não fica agora só nós assim, vamos entrar num mas- assunto Mas aí. tem que estar ligeiro. porque aí daqui a pouco acompanhar. rola uma Tem piada, momentos você e pum, momentos. mas já tem que transitar. Mas não é meio fúnebre? Não, então, mas aí tá falando do Vale da Sombra da Morte. Tem Pensou que ir você pra lá. pregar aqui, cara. Pregar botando uns negócios assim, né? Eu acho muito louco. né? Experiência 4D. Você não tá se ouvindo, põe o fone. Eu não tô me ouvindo, mas Colocar também cheiro eu e sei tudo. que eu tô apertando. Cheiro. Ou você mesmo. No congressinho ele não botou o cheiro do churrasco lá, do sacrifício. E se você estiver pregando sobre isso é brabo demais. as hemorroidas dos egípcios, você Para vai colocar com o quê? Ué, tá na Bíblia. Aí, tá na aí, Bíblia. aí eu aperto essa aqui. Meu Deus. Ué, se esse cara escandalizar, tá na A Bíblia. audiência do E, quando- podcast. e me Je- desculpa. e Jesus pregando por fariseus. Ia ser bom. Ia ser bom. Nem vou fazer mais a pergunta, deixa quieto. Faz aí. Passou? Ou essa aqui, ó, Apocalipse. Pra voltar tudo. Não, eu ia Gastando, perguntar pro Marcião, nesses 8 anos aí que você falou que foi um período difícil e tal, como foi essa tua fé? Em algum momento você teve sua fé abalada, Marcião? Ah, por diversos momentos. Não a fé abalada, mas momentos difíceis de ter que superar. Você entendeu? Porque, óbvio que eu não fiquei 8 anos, né, sem olhar pra ninguém ou sem conhecer alguém. E teve momento, orei com umas 2 pessoas, assim, no período, e teve uma pessoa que eu orei, que sabe aquele negócio que acontece tudo muito naturalmente, sem você exercer nenhum tipo de influência ali, de repente, né, até uma autoridade na igreja apresenta os dois, fala, senti algo no coração, vocês, tal, e cara, você começa a conhecer a pessoa, você começa a curtir a pessoa, tal, e você tá no mó vibe e de repente, o negócio do nada para tudo e acabou. E aí você vai pra lona, mano, você fica zoado, aí vem a interrogação, tipo, como assim? Eu não fui atrás, não fui buscar nada, tô na minha, por quê? Tava no mó vibe, mó sossego aqui e tal, e aí você fica zoadão. Mas assim, os melhores momentos que eu passei durante esse período foram os momentos que eu entreguei mesmo pra Deus. E entregar, o que é entregar verdadeiramente pra Deus? Cara, eu falei assim, vou parar de forçar a barra, parar de ficar correndo atrás. Cara, e vou aproveitar o que eu posso aproveitar agora. Tô solteirão, o que eu vou fazer? Mano, vou fazer o que um solteiro pode fazer. E aí comecei a Escolher escolher. lá, pegar as minas. Vou pra balada, vou pegar as minas, vou fazer. Não, eu falei, cara, o que eu posso fazer? Vou fazer uns parça, vou fazer uns amigos, fazer uns rolês, ir pra praia, fazer uns bate e volta, fazer umas viagens. Fiz umas viagens legal quando ainda era solteiro, que talvez com família, casado, seria mais difícil, mais caro. Então, sei lá, cara, fui aproveitando isso. Tive muitos momentos preciosos com Deus.
Cara, eu vou falar pra você que eu tinha uma vida de devocional muito maior com Deus do que eu tenho hoje, com família, casado e tal, você entendeu? Cara, por quê? Porque eu não tinha muito compromisso, tinha tempo livre, morava eu e minha mãe, entendeu? Então isso daí foi muito bom, porque me deu muita base do que eu aprendi, do que eu conheço, do que eu vivi. Então, você entendeu? É muito. Isso aí é muito especial, que ontem eu tava conversando com o irmão e ele falou do culto, né, tal. Pô, a gente foi num casamento. Pô, o culto foi legal aqui, cara. Nossa, o Marcião tava voando, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim... Pô, ele deve ter uma vida diferente, assim, né, mano? De busca e tal, né? Aí eu falei assim, tem, acho que deve ter, né, mano? Mas na verdade, mano, ele tem filho, tem família, ele tem... Igual nós, mano, não muda nada, não. Cara, eu trabalho, só que eu isso tenho trabalho, vou pra academia, tenho filho pra cuidar, tenho esposa, tenho os bagulhos. Vou pro boxe, mano, vou pro boxe. Não, mas é importante você tá Rodolfão dizendo... vai ser o próximo crossfiteiro aí, mano. Eu tô convertendo ele. Porque você viveu muito bem essa etapa que você tinha esse tempo. E isso te deu alimento, Sim. bagagem para o que você vive hoje. Sim. E aí, às vezes, a pessoa acha, tipo, hoje ele deve estar, sei lá, antes dele pregar, ele ficou 10 horas lendo a Bíblia. Não, é que ele tem uma vida já de Bíblia lá atrás, quando ele teve mais tempo, e hoje ele pode, né, carregar isso. Aquilo que você constrói no Senhor, você não perde nunca, né, cara? Aquilo tá tudo gravado, tá tudo dentro do teu coração, as experiências que você vive, os momentos, tudo isso daí, cara, nada é em vão. Nada é perdido, né? Nosso trabalho, nosso sacrifício no Senhor, nada é em vão. Então tudo de alguma maneira foi. E você percebe que quando você aproveita bem esse tempo de solteirice, como Paulo mesmo falou, né? Que ele que é solteiro tem disponibilidade para cuidar das coisas de Deus, para se dedicar mais. Quando você casa, tem um esposo na família, você precisa dividir o teu tempo. Não dá para você querer casar. E aí o que acontece? O cara era solteiro, ficava só piriguetando e não tinha busca com Deus. Aí ele casa, agora ele quer ser o espiritual que deixa os filhos, deixa a família de lado, e aí ele vai acabar ouvindo de Jesus o que os fariseus ouviam, né? Tipo, falou, ó, você despreza os mandamentos de Deus, você cuidar do teu pai, da tua mãe, você tem uma vida com a tua família, com o pretexto de que você tem que se dedicar para as coisas de Deus. Nem Deus falou para você fazer isso, você entendeu? E aí é onde as pessoas erram. Então, pô, graças a Deus, eu consegui aproveitar bem esse tempo de solteirice para criar uma boa base, um bom fundamento, um bom alicerce para minha fé, e agora a gente faz a manutenção disso, dia a dia. Óbvio que você não para de buscar, você não, né? Se você parar de orar, parar de ler a Bíblia, você começa a morrer espiritualmente. Que nem um relacionamento. Igual um relacionamento, exatamente. Você entendeu? Isso aí. Top. Estamos caminhando aí para deixar uma interrogação, então, sobre a glória de Deus. Aí lá vem. Vocês creem, assim, ó, estamos com os dois pastores aqui, tem que aproveitar, né? A gente já viveu vários cultos, né, de presença, de manifestação da glória, assim. Vocês sentem que talvez a igreja, o povo, digo no geral, a gente precisa de mais fome pela glória de Deus? Eu acho, foi respondendo antes pro Marcinho dar o fecho. Eu acho, cara, que isso tá um pouco dentro daquilo que eu falei. Que se resume um pouco na condição da igreja, hoje falando a igreja, né, como os membros, né, do corpo, das nossas vidas, a condição que nós nos encontramos. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Quando a gente começou no ministério, quando a gente começou na obra mesmo em Guarulhos, grande parte das famílias formadas hoje eram pessoas solteiras, pessoas que ainda lutavam contra alguma compulsividade, algum vício. Cara, a gente tava e um segurava na mão do outro, vamos lá, vamos junto, tal. E, cara, a gente tinha um negócio no coração de ver acontecer, de ver uma igreja sendo implantada em Guarulhos, de ver o reino sendo estabelecido. Cara, a gente olhava pra essa galera, porta de faculdade, baladinha, essas menininhas se perdendo. Falava, cara, não é possível, eles precisam ter um encontro com Jesus, a gente precisa promover isso para eles, oferecer a condição deles chegarem a esse lugar onde um dia nós encontramos essa porta aberta e poderem viver esse encontro transformador. Isso queimava no nosso coração, tá? Não que isso deixou de queimar, mas a condição hoje é diferente. Então hoje, cara, sei lá, a gente amadureceu um pouco na fé, tem família, como eu disse, você tem uma vida mais estável, você acaba desenvolvendo outras prioridades, né? Você acaba dedicando um pouco da tua energia, do teu tempo, com a criação dos teus filhos, preparando algumas coisas, às vezes buscando mesmo uma condição melhor para a tua vida. Enfim, você acaba pulverizando um pouco
aquela energia que ela era centralizada em um propósito. Eu acho que isso faz com que a gente perca um pouco esse dinamismo. E isso, consequentemente, não que impeça, tá? Porque assim, cara, eu não gosto de condicionar a glória de Deus a algo que a gente possa fazer, como se isso tivesse, tá? Mas eu creio de todo o meu coração que se nós tivéssemos mais disposição na nossa vida com Deus, no sentido, não vida dentro da igreja, mas o nosso particular, uma vida de mais habituada com jejuns, com tempos de oração, com comunhão com a palavra, isso te deixa mais espiritual. Eu já falei isso numa pregação, eu falei, cara, se você não viveu isso, faz uma experiência. Pega uma semana, não precisa pegar muito tempo, pega uma semana, fala, dessa semana eu vou dedicar 2 horas, não precisa muito, 2 horas inteiras do meu dia, não sei como que vai ser. Não sei se vai ser um pouco de manhã, um pouco no meio do dia, um pouco à noite, mas 2 horas que eu vou dedicar para ler a palavra e orar. 2 horas só, durante todo o meu dia. E vou jejuar. Uma semana. Chegando no culto, no domingo, você vai ver como que espiritualmente você está nesse culto. Depois você pega a semana seguinte e fica uma semana sem buscar absolutamente nada, sem orar, sem ler a Bíblia, sem fazer nada. Uma semana, não fica mais que isso, porque senão você pode cair. E chega no culto de domingo, você vai ver como que você vai estar fechado, como que você vai estar travado espiritualmente. Por aí você tem uma base. Então, se nós desenvolvermos um relacionamento pessoal com Deus mais íntimo, mais profundo, deixando de vir para a igreja só com aquela expectativa do que eu vou receber, mas vindo para a igreja com a expectativa daquilo que eu vou ofertar a Deus, daquilo que eu vou oferecer, a minha adoração, a minha busca, aberto, não para receber só uma resposta de Deus para a minha vida, mas para receber uma direção de Deus para o meu ministério, para o meu chamado, para o meu propósito, cara, muda bem de figura as coisas. E a resposta de Deus também é diferente, você entendeu? Imagina o seguinte, se a nossa expectativa ao vir para um culto tivesse muito mais voltada àquilo que são os propósitos de Deus e não os nossos anseios pessoais, você não concorda comigo que Deus teria muito mais liberdade de trazer revelação e direção para nós como igreja, como um todo? Agora, quando a gente vem muito voltado para si, muito voltado para o eu, você entendeu? Cara, tá bom, Deus vai falar com você, mas a gente deixa de viver e de provar um pouco disso. Então, assim, eu creio sim nesse sentido que se a gente se mobilizasse um pouco mais na nossa vida com Deus, talvez a gente viveria um pouco mais daquilo que Maria vivia ali, sabe? Por estar aos pés de Jesus e viver essas experiências loucas como ela viveu ali, quando Jesus olha, chora, se compadece, sente, se mobiliza, já faz, realiza, o milagre vem, a glória desce, as coisas acontecem. Eu falo porque nós já vivemos isso. É exatamente esse ponto. Nós já vivemos isso. E eu não acho que Deus cessou isso. Eu acho que talvez a gente que deixou de criar a expectativa. É. Eu ia falar, concordo com tudo isso, mas eu ia falar que às vezes a gente põe uma expectativa em uma vida gloriosa, no sentido de ver essa manifestação sobrenatural da glória, esse lado sobrenatural da glória. Você pega, por exemplo, num cara chamado como Abraão. Cara, o Abraão tem vários episódios sobrenaturais. Viu um cordeiro num arbusto na hora que ele sacrificou, obediência, etc. Mas, cara, ele viveu 140 anos. Cara, entendeu? O que ele fez durante 40 anos que ele estava em Betlém? Trabalhou, levantou, comeu, orou, buscou, orou, colheu, alimentou os filhos e tal. Entendeu? A vida, né? A vida era normal. Era uma vida. O que eu quero dizer assim? Por exemplo, imagina um lutador de UFC. O cara tem uma luta no ano, ou a cada 6 meses. O cara passou 6 meses preparando para aqueles 10 minutos no ringue. Beleza, aquela é uma manifestação. Só que, cara, ele viveu 6 meses indo pra academia, ele não ia comer pizza, ele ia comer bem, ele treina, ele faz não sei o quê. Então a vida do cristão é uma vida todo dia. Você ora, e de vez em quando, eu vou dizer de vez em quando, você tem manifestações gloriosas. Mas no dia a dia, você vive. Eu vivo com Deus todos os dias, cara. Orando, considerando Ele nas minhas decisões, nos meus diálogos com Ele.
Mas não é todo dia que eu vejo uma manifestação gloriosa, sobrenatural de Deus, né? Era nesse sentido. Então, se você criar uma expectativa de que todo dia você tem que ver um leproso sendo curado, tipo isso, entendeu? É uma expectativa, né? Por exemplo, eu tava falando de Elias. Cara, sabe o que ele fez? Falou, não vai chover. Passou 3 anos e meio. Entendeu? Tudo bem que ele foi alimentado por uns corvos, teve umas paradas sinistras, né? Tal. Mas assim, cara, você tem uma porção de episódios, né? Acho que ele fez 12 milagres. Eliseu fez 24, um negócio assim, né? Fez 12. Mas assim, cara, eles tinham o dia a dia, né? Você vai e sei lá onde ele fica, sei lá o que ele fazia, cara, entendeu? Mas assim, de vez em quando tem as grandes manifestações, mas eu só tô dizendo assim, pra quem tá ouvindo, é que você não vai ver uma luz brilhando, um anjo descendo, sei lá, uma pessoa, não é todo dia que acontece isso, entendeu? E não por causa disso, Deus é menos glorioso e você tem menos fé. Entendeu? Modo de dizer, sei lá. É o equilíbrio, né? E não é todo dia, mas também não precisa ser de vez em tipo cometa Halley, né? Não. Mas eu acho legal, 1988, um né? exemplo que a gente usou, acho que foi em alguns podcasts atrás, que a gente falou sobre essa comparação com relacionamento. Que é a mesma coisa, ninguém tá voando também todo dia com a mulher e a gente se ama e tá tudo certo. Acho que é por aí também. Você tem os seus momentos gloriosos, mas no dia a dia você tá lá, senta na mesa, cozinha, limpa a casa. E nessa situação, eu já fui pego muitas vezes na religiosidade, assim, de terminar de ministrar, por exemplo, um período de louvor, não chorar e falar, caramba, meu, acho que hoje não foi. Eu já, uma vez, acho que eu até sentei do teu lado e falei assim... A igreja não veio. A igreja não veio. Porque eu não chorei, porque de repente, sei lá... cara, vai ter dias que vai ser um dia normal mesmo. E uma vez a gente foi pra Paraguai, faz muitos anos, eu era mais molecote, o cara tava vendendo um relógio e o feature do relógio é assim, que ele marcava toda vez que o cometa Harley ia passar. Nossa! Cara, então é 70 anos, 72 anos, o relógio marca, cara, próxima vez que o cometa Harley vai passar. Meu Deus, mano, que eu não preciso desse relógio aí. Top, né? Nossa, não compraria outro relógio que não tivesse isso. Pra quem não conhece, o cometa Harley é um cometa que passa cada quantos anos? Não sei. 72 mesmo? Rodolfo Maris, mano. Meu Deus. Depois que ele foi pra Jovem Pan, ele tá diferente, mano. Tá culto, né? Cravou 72. Ele usou uns termos hoje que eu me perdi no... tá estudando, tá brabo demais. Tô lendo aqueles livros dele lá. Jordan Peterson. É bom, né? Jordan Peterson. Leitura enriquece demais. É isso aí. É isso, meus amigos. Meu Deus. Já deu, hoje a gente falou muito, mano. Hoje foi uma boa mesmo. Acho que eu comi muito também. Receberam um alimento aí mais sólido do que essa pizza que foi maravilhosa, por sinal. Então, e eu tava em paz comendo ela. Será que tinha Deus nisso? Encontrei contentamento. Nossa, cara. Meu Deus do minhas veias gritando. Hã? Minhas artérias gritando. É isso aí. Considerações finais, quer falar alguma coisa aí, pastor Marcião? Cara, Venham pro culto. creia e verás a glória de Deus, entendeu? Amém. É isso aí, coloca o teu coração no Senhor a despeito das situações, das adversidades, olhe para Jesus e creia que você pode viver experiências lindas, maravilhosas com Ele, que Ele se importa com você, que Ele te ama. Se for preciso, remova a pedra, tire os obstáculos do caminho, mas creia que Ele é contigo. Amém. Amém. É isso aí. Voltamos no próximo episódio aqui. Fala, Ale, fala. Beba água. É isso aí, o recado? Ué. Tá bom, é isso. Eu também tenho um passe protetor solar. É isso aí, com essas informações preciosas aí, compartilhe isso com o maior número de pessoas que você conseguir, viu? Deus abençoe, família, é isso? Bora. Valeu, falou. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.